A palavra do Senhor, ela nos impulsiona. Ela nos dá a liberdade de você mudar. Quando a palavra do Senhor é colocada sobre você, você tem uma escolha de mudar ou permanecer do jeito que você está. E o tema da nossa conferência é uma mente renovada para ter uma vida transformada. Se você quer sair da mesmice o qual você está, você precisa viver a palavra de Deus. Você precisa comer esta palavra. Você precisa vivenciar ela e decidir. Eu ouvi algo que é assim. Quando você chega num cartório para registrar talvez uma música, registrar um imóvel, registrar algo que é seu. Ele só passa a ser seu quando você registra. Ele só passa a ser seu se você tem um documento dizendo que ele é seu. Então, nós temos visto que esta igreja é uma igreja de palavra. Uma igreja que tem direcionado os seus servos a seguir a palavra do Senhor. Agora, a decisão é minha ou sua de seguir com essa palavra. A decisão é minha ou sua de tomar posse e dizer, ela é a palavra para a minha vida. Ela é a palavra que pode transformar o meu dia. Ela é a palavra que pode mudar qualquer situação. Ela é a palavra que pode me direcionar e me colocar num lugar seguro. E, irmãos, eu não posso esquecer de agradecer esse homem mais bonito que Jesus me deu. Meu esposo, gente. Eu sempre falo para ele um negócio, falo assim, Rani, você não é 50% do meu ministério, você é 100%. Não tem como ser metade, tem que ser 100%. E o Edivaldo é 100% de apoio, de carinho, de oração, de jejum, de estar ali junto. Nós somos casados há 23 anos e eu louvo a Deus pela sua vida. Você é o meu grande amigo, meu grande amor e aquele que tem seguido comigo os passos de Jesus. Eu gostaria que você desse uma salva de palmas para o Senhor em honra à vida do Edivaldo, amém? Eu falei hoje pela manhã que através da vida do pastor Alê, Deus tem redefinido algumas coisas que eu já tinha aprendido com o Senhor. Eu sirvo a Deus desde quando eu nasci, e o Senhor me deu sempre uma vida muito ativada no mundo sobrenatural. Naquilo que é sobrenatural, naquilo que Deus tem de melhor para nós. E quando a pastora Helena me passou o tema, eu falei, uau, vamos para Cartas aos Romanos. Uma carta ao qual Paulo escrevia àquela igreja para ela se adaptar, para ela se conectar ao mundo novo que o Senhor estava apresentando. E quando nós lemos, eu quero começar pela base do versículo qual nós temos estudado, que é Romanos 12:2, que é o tema da nossa conferência, e nós continuamos hoje, nesses segundo dias, e ontem foi excepcional, Deus falou muitíssimo conosco, mas antes de Deus falar com a igreja, Deus tem falado muito comigo e tem me chamado muita atenção. Verso 2 diz assim, não vos conformeis com este mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Quando eu me deparei com esse versículo, você não pode se conformar. Você não pode ter aquela vida conformada, aquela vida que você fala assim, não, está tudo bem do jeito que está. Não, Deus quer o melhor para você. E desde o primeiro culto aqui, desde a primeira oração, desde a primeira palavra, desde o primeiro louvor, o Senhor está direcionando a esta igreja a viver um novo tempo, a viver um novo nível, a ir para um novo estágio. Eu vejo Deus direcionando a igreja a tomar posse daquilo que Deus está te dando através da palavra e confirmando o passo da igreja. É não se conformar. É como a irmã contou o testemunho dela. Havia uma gravidez, havia uma situação, mas o pai dela, pela palavra, liberou uma palavra sobre a vida da mãe dela. Não, vamos ter esta criança independente da situação que está por aí. Eu decido, eu não me conformo com o que o mundo está apresentando, mas eu me conformo com a palavra. Portanto, ela vai nascer e eu sei que Deus vai dar uma virada na minha vida.
É isso que eu entendi através do seu testemunho. É isso que eu entendi, o que o seu pai fez, mesmo às vezes não tendo tanto conhecimento como nós temos hoje. Amados irmãos, nós temos variedade de conhecimento. Como eu estou feliz que hoje a família está junto aqui. Como eu estou feliz que você voltou, mulher. Você de ontem voltou hoje para completar o bom encontro que nós estamos tendo. Então, mediante essa palavra e mediante tudo que eu tenho vivido ali com meus amados irmãos e com essa igreja, Deus, de repente, me começou a provocar dentro de mim. Deus começou a provocar dentro de mim a lembrar da onde são as minhas raízes. Deus começou a provocar dentro do meu coração e dentro da minha mente, porque nós apresentamos um culto racional ao Senhor. Então, devido a esse culto racional, Ele começou a me trazer a memória para aquilo que eu fui chamada, da onde que eu vim, da onde eu fui formada. Por que essa palavra veio de tanto impacto ao meu coração? E eu comecei a pensar, o nosso dia a dia é apertado. Tanto aqui no Canadá, como lá nos Estados Unidos, como no Brasil, nós estivemos no Brasil, e a gente vê que os dias também são apertados. Você que está aqui, não pense assim, no Brasil. Não, irmãos, é apertado também. É difícil também, os horários são apertados. Talvez lá seja mais relax, porque tem família, você pode tomar um cafezinho, você pode ir lá conversar, fazer algumas coisas diferentes, mas são dias apertados. Eu vejo que muitas coisas vêm informação para a nossa mente. Muita coisa vem para tirar, talvez, a nossa paz e nosso direcionamento. Hoje em dia, eu vejo que tem tanta informação. Antes não podia tomar manga com leite, hoje pode. Antes não podia comer muito ovo, que dava colesterol, hoje pode. É tanta mudança hoje que a gente fica pensando assim, meu Deus, o que será que é verdade? De tanta mudança que todo dia vem uma mudança. E é tanta gente com receita. Tem tanta gente com uma receita. E é bom. Tem muita coisa boa em tudo isso. Mas a Bíblia diz que a gente deve analisar tudo. Analise tudo e retenha o bem. Aí é a sua mente que vai entrar em ação. Mas a nossa mente, eu vejo ela como uma grande porteira. Eu vejo ela, sabe como? Só você tem a chave daqui. Só você. E é na nossa mente, às vezes, que são colocadas as maiores fortalezas. Por quê? Quando você começa a pensar assim, como no teatro. Essa vida está muito difícil. Irmãos, esse teatro aqui foi excepcional. Esse teatro tem que ir para outros lugares. Eu quero declarar e profetizar que esse teatro da Trinity vai visitar em outros lugares para transformar vidas. Porque ela começou com um pensamento. Ela começou assim, olha, eu estou pensando que a minha vida está muito difícil. Eu estou precisando dar um pouquinho de atenção para a carne, para os meus sonhos. Espera lá. Aí nós voltamos um pouquinho para o início do culto e a pastora Helena está dizendo assim para nós. Irmãos, eu tenho um direcionamento de Deus que você deveria continuar com espaço na sua agenda, com espaço no seu dia, de ter aquele encontro com Deus, de ter aquele encontro, aquele momento que você vai falar com aquele que você pode derramar o seu coração, com aquele que você pode chegar lá e ser você mesma. Você não precisa usar uma maquiagem e falar que está tudo bem, você pode chorar, você pode falar, paizinho, eu estou aqui porque eu preciso do Senhor. E mediante tudo isso, o Senhor me deu ali em 2 Coríntios, capítulo 10 e verso 4. Já que nós estamos em guerra, há uma batalha travada entre nós. Há uma batalha, mesmo que você não queira, mesmo que você não está em guerra com ninguém, há um espírito das trevas que está com uma guerra contra você. Há um espírito das trevas tentando tirar você do caminho. E para isso, qual é a maior arma? Irmãos, a mente. A maior arma é a mente. E eu vi aqui no Canadá muitas pessoas, você olha no semblante, as pessoas estão tristes. Você olha para as pessoas, parece que as pessoas não têm motivação de alegria.
Você olha para as pessoas, eu falo, meu Deus, será que é porque é uma terra fria? Mas eu fiquei olhando, todos esses dias que eu estou aqui, tem feito um sol lindo. Mesmo que ele não é quente, mas ele brilha. Ele brilha. E o Senhor fala que nós temos que ser como o sol, que brilha, que é constante. Então, nesta manhã, eu quero dizer para você, o seu ambiente não pode transformar você. Você transforma o ambiente, porque você carrega a presença do Senhor. E a palavra de Deus diz que nós somos cristozinhos na terra. Nós carregamos a presença do Senhor. Então, não é a atmosfera do ambiente que vai mudar quem eu sou. Eu preciso chegar lá no meu trabalho e fazer a diferença pela presença que eu carrego. O meu patrão não pode mudar a minha mensagem, a minha mente. Eu que tenho que mudar a mente de alguém. E eu tenho aprendido tudo isso, sabe? Você toca bem demais. Que Deus te abençoe. Uau, fiquei impactada. Que o Senhor te abençoe e te leve longe ainda. Deus te abençoe. A toda a equipe de louvor. Que equipe de louvor maravilhosa. Os músicos. Gente, eles estão desde sexta-feira. Ensaiando, treinando, fazendo o melhor para o Senhor, gastando o seu tempo com o Senhor. E o Senhor, Ele sabe nos presentear mais do que nós pedimos, pensamos ou imaginamos. O nosso tempo que nós damos para o Senhor, Ele sempre vai nos dar muito, muito mais. Você pode ter certeza disso. Amados irmãos, e com essa carga que nós levamos todos os dias, nós vamos colocando sobre a nossa mente o quê? Muita podridão. Na verdade, muita podridão. Aí nós vamos para o teatro novamente. Quando ela começou a alimentar mais a carne, o que sobreveio sobre ela? O espírito foi embora. Coloca para mim aí segunda ou primeira? Segundo, né? Que eu te falei. Coloca para mim aí no telão, fazendo favor. Irmãos, e olha só qual é a arma. O que a Bíblia diz para nós? Porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para destruir a destruição das fortalezas. Quais são essas armas que nós podemos destruir? As fortalezas que são colocadas dentro da nossa mente, ou que nós, às vezes, cultivamos. Eu falei para as irmãs ontem, que eu tive uma mãe valiosa. A minha mãe foi excepcional. A minha mãe, ela não tinha letras, ela não sabia ler, ela aprendeu a ler na Bíblia, mas ela tinha uma presença de Deus na vida dela, como muitas pessoas eu não encontrei ainda. Ela partiu para o Senhor faz 3 anos e eu sinto muita falta dela, pelos conselhos e pelo amor que ela me fez ter pela palavra do Senhor. Quando eu voltava da escola, que eu sempre fui gordinha assim, sempre fui esse estereotipo aqui. Então, às vezes, voltava e falava, mamãe, fulano de tal falou isso para mim. E ela virava bem nos meus olhos e dizia assim para mim, você não é isso que te falaram, você é Marleusa Feitosa de Moura. É esse o seu nome. E quando alguém te falar alguma coisa, você vai falar, eu sou a Marleusa Feitosa de Moura. É isso que eu sou. E eu aprendi, irmãos. E quando eu cheguei nos Estados Unidos, que eu vi aquele tanto de espelho, eu fiquei numa alegria. Falei, um lugar ou nação cheia de espelho. Porque eu sempre fiz exercícios diários em frente ao espelho, dizendo, eu sou o melhor de Deus. Marleusa, você é o melhor de Deus. Você é o jardim particular do Senhor. Você é a menina dos olhos de Deus. Portanto, nenhuma arma contra você vai prevalecer. Nenhuma arma contra você vai prevalecer, Marleusa. Porque você é a menina dos olhos de Deus. E nesta manhã, irmãos, eu estou aqui para falar para você que você tem armas na palavra do Senhor. Você é o que a palavra de Deus diz que você é. E você vai ter o que a palavra de Deus diz que você vai ter. E a palavra de Deus diz que a nossa arma não são carnais. Então, a sua arma não é contra o seu vizinho, não é contra o seu patrão, não é contra a sua família, não é contra até o seu cônjuge. Que às vezes a gente pensa, o meu cônjuge está contra mim. Eu penso uma coisa, ele pensa outra. Eu tenho um projeto, ele tem outro. Eu aprendi ontem com uma irmã que quando a gente tem um projeto e que às vezes o cônjuge não concorda, a gente basta ir para a oração. Né, irmã Nilvânia?
Basta a gente ir para a oração, clamar ao Senhor, porque é Ele que vai dar a resposta. Então, se as nossas armas não são carnais, quais são as nossas armas contra as potestades malignas? Oração, jejum e palavra. Oração, jejum e palavra é o que vai fazer com que a sua mente seja renovada no Senhor e transformada para o seu dia a dia. É oração, jejum e palavra. Foi o que foi ensinado desde o começo aqui deste culto. Deus está querendo alinhar a Trinity Church no novo nível de ação, pela palavra, pela oração e pelo jejum. E vocês vão viver experiências extraordinárias, se tão somente viver o que a palavra de Deus diz. Aí eu perguntei para mim mesmo, Marleusa, você se sente amada pelo Senhor? Quais são os seus pensamentos, Marleusa, quando você está sozinha? Porque quando o povo de Deus foi tirado da terra do Egito, a Bíblia diz que quando eles iam para as tendas deles, quando eles adentravam as tendas para ir dormir, talvez para descansar alguma coisa, eles começavam a pensar, como que Deus pode ter tirado nós lá do Egito e nos trazer para esta situação? Eu fico pensando que às vezes você, quando está sozinho, talvez tenha esses mesmos pensamentos. Deus, o que eu estou fazendo aqui? Deus, por que o Senhor teve esse plano comigo? Deus, será que o Senhor me ama mesmo? Eu quero nesta manhã, com toda a autoridade que o Senhor conquistou na cruz, com toda a autoridade que Ele nos deu através do sangue dEle, declarar que você é amado do Senhor. O maior propósito do Senhor é a sua vida. O maior propósito que Deus tem é para fazer você feliz. O maior propósito do nosso Deus é cumprir a palavra dEle na sua vida. Ele não te criou por um acaso. Você não está aqui porque falta um propósito. Não, Deus tem um propósito com você. E Deus começou a me provocar. Provocar em mim. Para mim ter uma nova atitude. E como foi isso, pastora? Como que Deus baseou? Aí Deus me deu, eu quero ler com vocês lá. Gênesis, capítulo 13. E Deus começou a me provocar como Ele provocou a esse seu filho. Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17. Então eu quero nesta manhã declarar que você e a sua casa serão provocados a viver uma mente renovada para ter uma vida transformada. Nesta manhã você está sendo provocado, como eu tenho sido provocada, a viver um novo de Deus. Então Deus está provocando a esta igreja viver um novo nível. Gênesis capítulo 13, do verso 14 ao 17. Diz assim, e disse o Senhor a Abraão, depois que Ló se apartou dele, levanta agora os teus olhos e olha deste lugar onde está para a banda do norte, e do sul, e do oriente, e do ocidente. Porque de toda a terra que tu vês, te hei de dar a ti e a tua semente, para sempre. E farei tua semente como o pó da terra, de maneira que se alguém puder contar o pó da terra, também a tua semente será contada. Levanta-te. Levanta-te. Você pode repetir comigo? Levanta-te. Levanta-te. E percorre essa terra, no seu comprimento e na sua largura, porque a ti te darei. O Senhor começou a me provocar nessa palavra, dizendo, Marleusa, levanta-te. Muito obrigado, pastora Neuzinha, porque você orou por mim, você intercedeu por mim, e o Senhor me visitou ali na sua casa. E o Senhor mudou tudo aquilo que eu tinha estudado e falou, eu vou te dar uma nova experiência através daquilo que você tem vivido. Porque a maior pregação é aquela que você vive. É aquela que você vive. E eu quero dizer para os irmãos, eu fui provocada a acreditar num Deus de milagre. Um Deus que cura um câncer. Um Deus que cura um reumatismo. Mas um Deus que cura uma dor de cabeça. Um Deus que faz levantar alguém para trazer uma providência dentro da tua mesa. Um Deus que não te desampara, um Deus que não te deixa sozinha.
Um Deus que é teu auxílio, é o teu rochedo, é a tua salvação, é o teu esconderijo, é o Senhor. É o Senhor que responde os anseios do nosso coração. Porque Ele diz que você estiver alinhado com Ele e com a palavra, os propósitos do Senhor serão cumpridos. Eu disse para as irmãs, e eu estou para lançar um livro chamado O Milagre da Caixinha. Porque um dia eu estava na escola estudando inglês. E o Senhor falou para mim, do mesmo modo como você está fazendo o juramento da bandeira, você vai jurar a bandeira desse país. Falei, meu Deus, como que vai ser esse negócio? Porque a terra que tu pisa, eu te dou por herança. Irmãos, e sabe qual foi a primeira atitude minha? Porque os teus pensamentos têm que estar alinhados com o pensamento de Deus. Eu fui lá na loja e comprei muitas bandeiras dos Estados Unidos. Comprei uma bandeirona grandona. Coloquei lá na minha porta. Depois eu marquei o território da minha casa, do terreno o qual eu vivia. E eu fui colocando uma bandeira dos Estados Unidos. Eu falei, já que essa terra é minha, eu vou demarcar ela, Senhor. Irmãos, isso é só para quem crê no sobrenatural. Quem tem uma mente ativada, que a guerra dele não é contra carne nem sangue. Que ele está numa luta e ele precisa vencer. E a mente dele tem que estar ativada na sua palavra. E se a sua palavra disse, eu estou pronta para receber. Irmãos, eu comecei a fazer do jeito que Deus mandava. De manhã arrumava a minha lancheira, minhas coisas, despedia do meu cachorrinho e ia para a porta da minha casa. Onde Deus mandou eu colocar um porta-retrato com o juramento à bandeira dos Estados Unidos. Irmãos, eu colocava a mãozinha no peito e eu começava a pledge the allegiance. God bless America. Eu só sabia falar isso, eu falava assim, e ia embora, porque o inglês era too high to rain. Então, aí eu pegava a minha mochilinha aqui, irmãos, e eu saía para fora. Quando eu saía na minha varandinha, tinha a minha caixinha. E o Senhor falava, coloca a mão e profetiza. Irmãos, porque é a palavra. Igual a irmã falou do pai dela. O pai dela liberou uma palavra. Está sendo liberada nesses dias uma palavra sobre a tua vida, sobre a tua casa, sobre o teu negócio, sobre aquilo que o Senhor te trouxe nessa nação para ser. Você já pensou que você está morando em uma das maiores potências do mundo? Valorize o que Deus te colocou nesta nação. Não olha para o que falta, não olha para o que está faltando. Olha para aquilo que Deus te colocou aqui e viva o melhor do Senhor. Viva o melhor do Senhor, Ele tem o melhor para você. Cumpra o propósito dele, o qual você foi chamado para este lugar. Não se envergonhe porque alguém está triste. Não se envergonhe porque senão, Jesus love you. Jesus love you. Viva o sobrenatural. E eu comecei, e aquela bandeira passou inverno, passou verão, e ela se desgastou. E eu falei, meu Deus, e agora essa bandeira eu vou comprar uma nova. Porque o negócio é não desistir. O negócio você não pode desistir. Eu falei, vou comprar uma bandeira nova. Comprei uma bandeira nova e agora eu falei, o que eu vou fazer com essa velha? Será que eu posso pôr no lixo? Irmãos, e por causa de todas as vezes que entrou o inverno e levou a minha bandeira, eu descobri, por estudar e procurar. Por isso que Deus nesta manhã está querendo que você procure na palavra. Procure na palavra dele uma orientação certa. Um jeito certo de fazer as coisas. Aí eu descobri que a bandeira dos Estados Unidos não pode ser jogada no lixo. Nenhuma bandeira pode. Tem um lugar próprio, irmãos, eu achei aquilo excepcional. Eu falei, uau, que honra que esse país dá até para a bandeira. A bandeira velha, desgastada. Eles estão honrando aquilo que está desgastado, aquilo que está acabado. Mas tem um lugar que você leva aquela bandeira, deposita, eu não sei o que eles fazem. Mas você deposita lá, igual uma caixa de correio. Você deposita e lá eles vão fazer alguma coisa. E foram várias bandeiras sendo trocadas, anos a anos. Vários advogados falando para mim e para este homem, vocês não têm esperança. Mas um dia houve alguém que acreditou. Porque quando você tem uma promessa, você não desiste. Quando você tem uma promessa, você não desiste porque você tem uma promessa. Você tem uma promessa validada pelo céu. As portas podem ser de bronze.
Os ferrolhos podem ser de ferro, mas não há um Deus como o teu Deus, que pode abrir estas portas. Não tem um Deus como o teu Deus, que pode fazer todas estas coisas. E eu lembro de uma palavra que diz assim: Deus me fez prosperar na terra do meu sofrimento. Deus me fez crescer. Nós precisamos crer. Irmãos, e Deus está trazendo esse nível para você hoje. Deus está trazendo desde ontem para nós. Eu levo vocês a um nível novo de acreditar que eu sou um Deus que estou operando ao teu favor. O meu propósito é maior do que você pode imaginar. Quando meu esposo foi passar pela entrevista, eu não fui convidada, eu não recebi e-mail. Mas enquanto ele estava na entrevista, eu estava lá embaixo do Homeland, e Deus falou, eu falei, Honey, eu vou adiantar meu trabalho, vou ficar dentro do carro. Deus não quer que você adiante o trabalho, quando está em uma guerra. Deus falou assim, sai desse carro, e vai rodear esse lugar. Eu, como uma boa paulista, que não nasci em São Paulo, mas fui criada, já olhei para onde que tinha as câmeras. Para onde que elas iam me filmar e me observar. Já olhei para lá. Aí o Senhor bradou no meu coração e na minha mente. Você teme a Deus ou ao homem? Falei, não, Senhor, ao Senhor. Então marcha. Irmãos, eu comecei muito tímida. Vem com Josué lutar em Jericó. Jericó. Comecei ali em volta do Homeland. E de repente eu vi aquelas pessoas saindo com a bandeirinha assim. E o Senhor falou para mim, guarda esse dia. Porque em breve dia quem vai estar jurando a bandeira desse país é você. Falei, meu Deus, que mistério forte é esse? Irmãos, e coisa boa é quando Deus não te chama atenção. Mas quando Deus te chama atenção, Ele está te amando. Porque Ele é um pai que te ama. E a palavra de Deus diz que a sua correção é com amor. Nosso Deus não é bruto, irmãos. Tem gente que pensa assim, não, eu sou desse jeito, eu falo. Não. Você pode falar a verdade, você pode chamar atenção com doçura, como Jesus sempre fez. Mas Jesus não entrou no templo e não foi quebrando tudo? Foi. Mas você não pode ser diariamente assim. Jesus não era diariamente assim. Jesus tinha um amor. E quando eu comecei ali, ficar ali, de repente o meu esposo me chama. Honey, o oficial vai te buscar. Eu falei, vai não. Eu não recebi e-mail, então não vai. Amor, ele está indo te buscar. Falei, como que eu vou entrar aí? Ele falou, ele vai te buscar. Falei, então se ele vai me buscar. Irmãos, eu entrei. E quando eu entrei lá, o Senhor falou assim, eu te trouxe aqui para você conhecer ela. Que era a mulher procuradora que estava fazendo a entrevista dele. Eu te trouxe aqui porque ela vai andar com você agora. Falei, que negócio é esse? Irmãos, quem tem conexão com o céu, pensa que é doido. Pensa que está ficando doido porque Deus está falando com ele. Por isso que eu me identifiquei com o pastor Alê. Pensa! Aí ele me contou do pastor Nildo. Eu estou doida para conhecer esse pastor Nildo. Falei, uau, me liguei agora. Cheguei no lugar certo. Estou no lugar certo, já não estou sozinha. Que tem hora lá em Filadélfia que eu acho que eu estou meio sozinha. Irmãos, o homem chegou, me pegou. E eu olhei para aquele homem grandão. E comecei a entrar dentro daquelas portas, e aquelas portas, tchac, atrás eu falei, eu preciso saber por onde é a saída. Qualquer coisa eu saio correndo. Porque, irmãos, Deus tem uma promessa para você. Mas muitas vezes você não acredita nas promessas. O vento está forte. O deserto está forte. O seminário de Deus não é para te destruir. Deus não te leva para o deserto para te destruir. Deus não te dá a prova para destruir a tua fé. Não, Ele está forjando em você um caráter nobre, um caráter de força, um caráter de coragem. Levanta desse lugar e fala, eu tenho uma coragem de Cristo, porque eu tenho a mentalidade de Cristo. Eu sou uma nova criatura, fui salvo, lavado e redimido pelo seu sangue. E todo dia eu venço a minha carne, como foi mostrado no teatro. Eu estou vencendo a minha carne, porque eu quero herdar os céus. Mas enquanto os céus não é colocado sobre mim, o que tem na terra aqui é para nós. O que tem aqui na terra é para nós. Por que será que é só para os famosos? Não, é para mim e para você.
É para mim e para você o melhor da terra. E eu posso te provar isso pela palavra. E eu fui provocada pelo Senhor. Ontem e hoje, sai da tua tenda, percorre a terra, levanta e anda, porque o que eu tenho te dado é por herança minha. Levanta, Marleus, assim como disse Deus para Abraão. Levanta, Deus, mas que negócio é esse? Como eu vou gerar uma nação? Já sou velho, já não tenho força. Porque foi isso que Abraão pensou. Já não tenho força, já não tenho coragem. Como que eu vou falar isso para Sara? Fica preocupado não, Abraão. Sou eu que vou dar os meios. Tão somente levanta. Levanta, coloca o teu pé, levanta. Percorre, sai de dentro dessa caixinha que você se colocou. Sai do meio da tua parentela. Despede essas pessoas que não geram milagre junto com você. Sai da presença de Ló, porque ele não veio para te abençoar. E tem mensagem de Deus aqui. Você está agarrado mais em pessoa do que em Deus. Não se agarre em pessoas, se agarre no Senhor. Aparta, porque o que eu tenho para você é grande. Olha, eu fico pensando, irmãos, devia estar igual eu. Olha, porque a terra é tua. Eu só estou aqui no Canadá porque Deus me fez uma promessa. E Deus me deu sinais na terra que seria se cumprir. Eu estou aqui cumprindo uma promessa do Senhor. E eu sei que é um start para a minha vida. Por isso que eu louvo pela essa igreja. Essa igreja vai fazer parte da minha história. Aleluia! Se é para Jesus, pode ser maior. Você faz parte de um começo de uma grande promessa de Deus sobre a minha vida. E Abraão começou a sair para fora. E ele falou, se você puder juntar a areia da terra, e você puder contar isso, assim vai ser sua semente. Mas sua semente vai ser maior, Abraão. E a palavra de Deus diz um pouquinho mais para frente, em outro capítulo, e Abraão creu. Nesta manhã eu quero que você saia daqui, batendo no seu peito. E a Lena creu. E a Rebeca creu. E o pastor Alê creu. E a pastora Neuzinha creu. E a pastora Marleusa creu na promessa do Senhor. A promessa do Senhor não tem tempo de validação. Qual é o tempo da validação? A sua fé. A sua fé vai fazer a validade da promessa de Deus. Então eu fui provocada, irmãos. Eu fui provocada pelo Senhor. E o Senhor me deu três starts que eu preciso observar. E que eu quero passar para você. Em 4 minutos, eu quero passar isso para você. O Senhor falou para mim, Marleusa, para você continuar sendo provocada e atingir o que eu tenho para você, você precisa saber aonde está a sua inspiração. Nesta manhã eu quero falar com você. Aonde está a sua inspiração? No que é que você se inspira? Isso eu estou globalizando tudo. A sua fé, o seu business, a sua prosperidade financeira. Porque se Deus te trouxe para um país tão próspero, não é para você ficar do mesmo jeito. Aonde está a sua inspiração? Aonde está a sua inspiração? Onde está a sua inspiração, Marleusa? A minha inspiração maior, irmãos, tem que ser isso aqui, ó. Não é o meu conhecimento acadêmico. Não é o meu conhecimento do que eu sei fazer, do que Deus me ensinou. Mas a minha maior inspiração tem que ser a palavra. A maior inspiração para mim, para as minhas decisões, precisa ser a palavra. Vou mudar de casa? Peraí, vamos ver o que a palavra diz. É tempo de mudar? Vou mudar de trabalho. Vou abrir uma empresa. Senhor, o Senhor está comigo nesse negócio? A palavra tem que ser a sua maior inspiração de mudança. Tem que ser essa palavra. Depois o Senhor falou comigo, Marleusa,
Igual você pega um aparelho telefônico e você vai ler as instruções. É ou não é? Ou você pega um aparelho ali, você não chega lá ligando ele, você vai ler as instruções. Pelo menos para um bom colérico, um bom melancólico, você lê as instruções, você não é como o sanguíneo. Né? Você não é como o sanguíneo que acha que sabe e vai fazendo, não. Você lê as instruções. Aí o Senhor falou para mim, tenha informações daquilo que você quer mudar, Marleusa. O que é informação? Primeira informação, eu volto ao quartinho e a orientação dada pela pastora Leda. A sua maior informação é joelho no chão. A sua maior informação é uma vida de oração e de jejum. A sua maior informação para você não errar é isso aqui. Para que sua mente seja renovada e você tenha uma vida transformada, você precisa ter joelho no chão. Porque as informações diárias, os bombardeios, as setas que o diabo tentar jogar sua mente, não vai achar terra fértil aí na sua mente. Pelo contrário. Pelo contrário, ele vai ter que se disparar. Abram para mim, para quase terminar, Salmo 1, verso 2 e 3. Já estou quase acabando. Antes tem o seu prazer na lei do Senhor, e na sua lei medita de dia e de noite. Pois será como árvore plantada junto a ribeiros de água, a qual dá o seu fruto na estação própria, e cujas folhas não caem, e tudo quanto fizer prosperará. Esse é o Deus que você serve. Seja provocado nesta manhã para ter mudança. Orar é chamar a atenção de Deus. É buscar a orientação certa. Busque conselho certo. Busque conselho certo. Quando eu saí daquela sala, e aquela mulher começou a falar comigo, ela falava assim, eu tenho o suco da maçã, mas cadê as maçãs? Todas as provas que nós tínhamos estavam lá. E por causa de um ticket que meu esposo levou em 1996, em New Jersey, foi uma das provas mais... Às vezes você vai ficar resmungando porque levou um ticket. Guarda o ticket, guarda o ticket, guarda o ticket. E ela falou, como que é esse negócio? Eu vou estudar e vou dar resposta para vocês. Falei, amor, Deus falou que aquela mulher vai andar comigo. Como que aquela mulher vai andar comigo? Não estou entendendo. E fui para casa. E conversando com Deus, Deus falou para mim, vai para a oração e leva a sua pasta de processo junto com você. Falei, eita. É mistério, é mistério. O Senhor é mistério. E eu fui para a oração, igual vocês têm aqui de terça, eu tenho lá de segunda. E eu cheguei lá e falei, irmãs, fiz igual a irmã Albertina, o qual nasceu o círculo de oração. Falei, eu tenho um mistério aqui, eu preciso que vocês orem. E o nome da mulher estava lá. E eu falei, você vai andar comigo é aqui, Já entendi que você vai ter que andar comigo aqui no meu joelho. Irmãos, ia para a oração, para a igreja, estava lá eu falando da mulher com Jesus. Eu ia para o trabalho passar o vecchio, estava lá passando o vecchio, estava lá tirando o pó, e o nome dela vinha na minha cabeça e eu falava, Senhor, visita ela, visita a mente dela, visita ela no meu processo. Senhor, não deixa aquela mulher. Irmão, de repente, 3 dias, 4 dias, chegou lá na minha casa uma carta. Infelizmente, nós não podemos... processar o seu pedido. O seu pedido foi negado. Irmãs, esse meu esposo virou para mim e falou, amor do céu, você está sem drive license, vai para New Jersey tirar, que New Jersey estava tirando. Falei, não, eu estou debaixo de uma promessa. Honey, nós vamos mudar dessa casa. Nós vamos mudar dessa casa, porque nós já moramos aqui há 14 anos, agora o ICE vai achar nós. Eu falei, não, amor, nós estamos debaixo de uma promessa. Ele falou, amor, acorda! Amor, pelo amor de Deus, nós vamos ter que ir embora. Eu falei, então tá bom, faz do jeito que você quer, irmãos, porque a mulher é obediente. A mulher que tem um coração ligado com Deus, ela sabe que não pode lutar com o sacerdote da casa. Não vou debater com o sacerdote da casa. Eu não, vou falar com o meu Deus, é Ele que resolve com Ele. O coração dele é do Senhor, a mente dele é do Senhor. Quem trabalha na mente dele é eu, o Senhor, não sou eu. Não vou ser eu com o meu jeitinho transformar, não. Mas eu tenho um joelho no chão e eu tenho uma boca grandona. Se eu tenho.
Irmãos, eu fui para o joelho. Cada casa que ele via, a pessoa não saía da casa, a pessoa demorava, e em outra imobiliária não tinha jeito. Eu falei, glória. Porque se Deus falou para mim que vai chegar no 7537 da Calvert, é nessa caixinha que vai chegar. Não é outra, é nessa. Mas Satanás nos confronta. E um dia eu estava nessa mesma varanda, e Satanás falou, vou te envergonhar de novo. Do mesmo jeito que eu já te envergonhei, eu vou te envergonhar. Irmãos, eu fui murchando, parecendo assim uma flor que estava fora da água. De repente soprou um vento no jardim da minha casa. E aquele vento bateu de um lado para o outro. E eu senti que era a presença do Senhor. E eu, pá! Peraí, Satanás, sai daqui! Sai daqui! Sai daqui! Pera lá! Essa caixinha vai receber o meu documento. Eu não sei como, mas vai chegar na minha caixinha. Sai daqui, seu Satanás sujo! Eu tenho uma mente de Cristo. Minha mente é renovada, minha mente é transformada. Sai daqui para fora. E quando eu orei, o carrinho chegou do correio. Falei, eu não sei se é esse hoje, mas que vai ser esse uniforme, vai ser esse carrinho, vai ser esse aí, Senhor. O Senhor só queria validar o meu pensamento e saber onde estava meu coração. E para a glória do Senhor, depois daquele dia que eu fui confrontada, e que eu não deixei que Satanás fizesse ninho. O passarinho, irmãos, pode até voar pela sua cabeça, mas fazer ninho nela, não. Com nós não, porque nós somos arma na mão do Deus Todo-Poderoso. Nós somos arma na mão dEle. E nós temos que ser deixados, ser usadas como armas. Saia daqui provocado a viver o melhor do Senhor. Viva o melhor do Senhor. E eu termino com isso agora mesmo, que eu já passei 4 minutos, eu acho. Filipenses 4:8. Coloca para mim na tela aí, irmãos. Vocês vão ter um domingo extraordinário. Vocês vão ter uma semana extraordinária. Sabe por quê? Cada pensamento que vier, você vai falar, eu tenho uma mente transformada. Porque eu fui renovada pela palavra. Sendo renovada, eu vou viver o sobrenatural do Senhor. Quanto ao mais, irmãos, tudo que é verdadeiro, tudo que é honesto, tudo que é justo, tudo que é puro, tudo que é amável, tudo que é de boa fama, se há alguma virtude e se há algum louvor nisso, pensai. Irmão, se tiver de acordo com essa palavra, viva o que está de acordo com essa palavra. Não viva menos, não viva mais, viva o que a palavra de Deus diz para você. Eu disse para as irmãs, traga seus cartões de business, que nós vamos orar. Porque a nossa igreja vai ser igreja de empresários. Irmãos, e nós começamos a orar. E o que o Deus tem feito lá no nosso território, sabe por quê? Nós não paramos de orar. Nós não paramos de colocar em ação o que nós aprendemos. Eu não estou aqui para pregar a chave da vitória. Eu não estou aqui para pregar uma prosperidade que não é atingível. Eu estou aqui para pregar uma palavra. Que se você crer nela, você viverá o que a palavra de Deus diz. Você não pode abaixar a guarda. Seja um Neemias. Espera lá, eu estou numa boa obra, eu não posso parar não. A tua ideia será melhor. Eu quero declarar aqui na autoridade do nome de Jesus, que a tua mente vai pensar o que ninguém pensou. Em tempo de guerra, em tempo de caos sobre a terra, mas sobre o povo de Deus vai habitar o Espírito Santo da verdade, da sabedoria, da graça, de tudo aquilo que Deus puder contar com você, Ele vai depositar sobre a sua vida. Pai, nós te louvamos nesta manhã pela tua palavra. Nós te louvamos porque o Senhor nos renova. O Senhor nos traz de volta ao primeiro estágio de amor, de dependência do Senhor. Pai, nesta manhã eu levanto um altar de adoração ao Senhor. Mais uma vez pela tua palavra, Senhor, que nos confronta e nos dá, Senhor Deus, o poder de decidirmos se queremos viver a tua palavra. Eu quero declarar sobre cada irmão, sobre cada criança, sobre cada adolescente, sobre cada jovem que estão nesse santuário ou dentro, Senhor Deus, deste terreno de adoração, que eles viverão os melhores tempos da sua vida, porque eles viverão o que a tua palavra diz.
E se houver alguma dúvida, que o Senhor venha tirar toda dúvida, toda escassez, que o Senhor venha tirar toda miopia espiritual. Senhor Deus, tira tudo aquilo que está impedindo Ele de ouvir a Tua voz. Faça com que marche com autoridade, sozinho ou com a multidão, que possamos marchar com autoridade, sabendo quem nos chamou, quem nos tem colocado aqui no Canadá, ou quem nos tem colocado no Brasil, ou quem nos tem colocado lá nos Estados Unidos, mas que nós marchamos com consciência de que Tu és um Deus verdadeiro e o Teu prazer é cumprir a Tua palavra sobre nós. Em nome de Jesus. Amém? E as palmas louvam ao Senhor. Pastora, muito obrigada mais uma vez.